Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora começar o nosso curso regular de raciocínio lógico quantitativo. Meu nome é Guilherme Neves, eu sou professor de matemática, matemática financeira, estatística e raciocínio lógico aqui no Ponto dos Concursos. Já ministro cursos em PDF há 3 anos e agora nós estamos inaugurando o nosso curso em vídeo. Bom, vamos agora mostrar quais são os assuntos que nós vamos estudar no nosso curso. Nosso curso a gente não vai ficar restrito a apenas uma banca, nós vamos resolver questões da ESAF, da SESGRAN-Rio, da Fundação Carlos Chagas, do CESP. Nós vamos tentar abordar tudo que pode cair na sua prova de raciocínio lógico. O conteúdo do curso será esse daqui. A gente vai estudar toda a parte de estruturas lógicas, definição de proposição, conectivo, tautologia, contradição, equivalências lógicas, negações de proposições quantificadas, diagramas lógicos, problemas de associação lógica, verdades e mentiras e assim por diante. Tudo que normalmente cai em uma prova de raciocínio lógico, a gente vai estudar aqui, certo? E para esta aula demonstrativa, eu escolhi um assunto curto e simples, que é a negação de uma proposição quantificada, certo? Primeiro, o que significa negar uma proposição? Quando você nega uma proposição, você troca o seu valor lógico, certo? Eu ainda não defini o que são proposições, mas isso vai ser feito na nossa primeira aula de curso. Vamos considerar para essa aula demonstrativa que proposições são frases, certo? Então, quando você nega uma frase, você troca o seu valor lógico. Como assim? Se uma proposição é verdadeira e você nega, ela vira falsa. Se você tem uma proposição que é falsa e você nega, ela vira verdadeira. Como assim? Por exemplo, imagine que eu escrevo a seguinte frase: Londres está na França, que é uma proposição falsa. Quando eu nego esta proposição, Londres não está na França, essa proposição vira verdadeira, tá ok? Então, negar frases simples como essa é fácil, é só você modificar o verbo. Nessa aula, a gente vai aprender a negar proposições que contenham quantificadores. Como assim? Expressões como todo, algum, nenhum, existe, certo? Então, por exemplo, como é que eu nego a seguinte frase? Nenhum político é honesto. Como é que a gente nega esta frase? Como é que a gente modifica o seu valor? É isso que a gente vai fazer agora, certo? Antes de aprender a negar uma proposição quantificada, a gente precisa aprender a classificar. Como assim? A gente tem dois tipos de quantificadores. Um quantificador universal e um quantificador particular, certo? O quantificador universal, ele dá uma ideia de totalidade. É justamente quando a gente utiliza expressões como todo e nenhum. Então, todo e nenhum são quantificadores universais. Eles dão uma ideia de totalidade. Quando o verbo é afirmativo, a gente tem uma proposição universal afirmativa. Quando o meu verbo é negativo, a minha proposição é universal negativa. Por exemplo, se eu digo todo recifense é pernambucano, o todo caracteriza uma proposição universal. E como eu estou dizendo que todo recifense é pernambucano, essa vai ser uma proposição afirmativa. Também se eu digo nenhum pernambucano é paulista, eu estou dando uma ideia de separação. Estou dizendo que todo pernambucano não é paulista. Nenhum pernambucano é paulista. Essa é uma proposição universal negativa. Então, nenhum, ela corresponde a uma proposição universal negativa. Em contrapartida, a gente tem um quantificador particular, que corresponde a palavras como existe, algum, existe pelo menos um, no mínimo um. São expressões que garantem a existência de pelo menos um elemento. Então, quando você encontrar uma frase com algum, existe pelo menos um, você está diante de uma proposição particular. Novamente, se o verbo for afirmativo, a proposição vai ser afirmativa. Se o verbo for negativo, vai ser uma proposição negativa. E aí, Guilherme, como é que a gente nega uma proposição utilizando esses quantificadores? É muito simples. Para começar, se o verbo for afirmativo, você vai trocar por um negativo. Se o verbo já for negativo, você troca por um afirmativo. Até aí, tudo bem, faz parte da lógica cotidiana, né? Agora, em relação ao quantificador, sempre que você for modificar a frase, for negar a frase, você vai trocar o quantificador. Se o quantificador for universal, você vai trocar por um particular. Se o quantificador for particular, você vai trocar por um universal, tá ok? Então vejamos aí o exemplo. Proposição universal afirmativa. Todo recifense é pernambucano. Então, todo
corresponde ao meu quantificador universal e o verbo aqui é afirmativo. Por isso que é uma proposição universal afirmativa. Nenhum recifense é pernambucano. Ela é uma universal negativa. Que também poderia ter sido escrita assim. Todo recifense não é pernambucano. Que é, obviamente, uma proposição falsa. Certo? Proposição particular afirmativa. Particular quando eu utilizo algum. Afirmativa quando o verbo é afirmativo. Negativo quando ele é negativo. Observe que o algum também pode ser utilizado como existe, existe pelo menos um, existe algum e assim por diante. Sempre expressões que mostrem, garantam a existência de pelo menos um elemento. Então está aí a nossa tabela de negação. Sempre que você tiver com um quantificador particular, você vai trocar por um quantificador universal. Se você estiver com um quantificador universal, você vai trocar por um particular, certo? E o verbo, se ele for afirmativo, você vai trocar por um negativo. Se ela for negativa, você vai trocar por uma afirmativa, certo? Então, como é que vai ser o processo para negar uma proposição quantificada? Muito simples. Você primeiro classifica a frase que está lá no seu enunciado. Por exemplo, a minha frase do enunciado foi universal negativa. Você troca. O universal vira particular e o negativo vai virar afirmativo. É só isso, tá ok? Então, tá aí exemplo. Algum político é honesto. Ou existe político honesto, que é a mesma coisa. Então, algum é particular. Para negar, nós trocamos por um universal. E modificamos o verbo, deixamos o verbo negativo, certo? Lógico que você, quando for nenhum, não precisa colocar o não, porque o não já está embutido, digamos assim, na palavra nenhum. Nenhum brasileiro é europeu, todo brasileiro não é europeu. Esse é um quantificador universal. Na negação, está aqui o símbolo da negação, a gente utiliza um quantificador particular. E o verbo que era negativo agora vira afirmativo. Algum brasileiro é europeu. Todo concurseiro é persistente. Eu tenho um quantificador aqui universal e o verbo é afirmativo. Na minha negação, eu utilizo um quantificador particular e o meu verbo vai ser negativo. Certo? É muito simples trabalhar com isso daí. Eu tenho aqui, ó, quantificador particular e o verbo negativo. Na minha negação, eu troco o particular pelo universal e o meu verbo negativo vira afirmativo. Guilherme, para que serve essa negação? Novamente, essa frase aqui, algum recifense não é pernambucano, é uma frase falsa. Quando você nega, você obtém uma proposição que é verdadeira. Todo recifense é pernambucano, é uma frase verdadeira. Então, negação serve para isso, serve para modificar o valor lógico da frase. Se ela é verdadeira, a negação será falsa. Se a frase é falsa, a negação vai ser verdadeira. Então, vamos ver aí alguns exemplos de questões das variadas bancas que já cobraram esse assunto. Questão 1. Exaf. A negação de à noite todos os gatos são pardos. Olha, cuidado para não vir trocar esse à noite pelo dia, não tem nada a ver. Quando a gente está negando uma proposição, a gente está preocupado com o verbo, com a estrutura da frase, e não no tempo, se foi à noite ou durante o dia, não tem nada a ver. Então a gente já pode tirar aqui essas letras A, B e C que não tem o menor sentido, certo? Bom, a frase dada no meu enunciado, ela contém um quantificador universal. E o meu verbo, ele é afirmativo. Bom, na minha negação, eu vou ter que utilizar um quantificador particular. E o meu verbo vai ser negativo. Aí, as letras que sobraram, eu tenho existe e nenhum. Eu estou atrás de um quantificador particular. O particular é o existe. Então, eu já posso riscar a letra E e marcar a resposta na letra D. E só para confirmar, o meu verbo aqui é negativo. Então, a negação de à noite todos os gatos são pardos é à noite existe pelo menos um gato que não é pardo, gabarito na letra
D. Muito fácil, né? Vamos lá para a próxima. Sérgio Granrio. A negação de todos os elementos do conjunto A são números positivos. Novamente, o meu todos é um quantificador universal. E o meu verbo aqui, ele é afirmativo. Na minha negação, eu vou ter que trocar por um quantificador particular. E o meu verbo agora vai ser negativo. Certo? Então, se eu quero particular, eu posso riscar a letra A, que tem todos, e a letra B, que também tem todos. As letras C, D e E, elas têm quantificadores particulares. Bom, e aí vai ficar assim, pelo menos um elemento do conjunto A, e agora eu vou negar o verbo, não é um número positivo. Aqui, ó. A frase que antes era são números positivos, a gente colocou no singular, porque a gente está garantindo a existência de pelo menos um, e estamos colocando aqui o verbo negativo. Não é um número positivo. Então, o gabarito da questão é a letra D. De novo, Sérgio Granrio. A negação de todos os filhos de Maria gostam de quiabo. Novamente, o meu quantificador dado no enunciado é um quantificador universal e o meu verbo aqui, ele é afirmativo. Quando a gente nega um quantificador universal, devemos trocar por um particular. E quando o verbo é afirmativo, nós devemos trocar por um negativo. Certo? É muito importante que quando você vai resolver uma questão, você fica olhando o enunciado, a sua resolução e as respostas. Isso para ganhar tempo, certo? Então, eu já vou riscar as alternativas que não contêm quantificadores particulares. Vamos lá. A letra A e a letra B contêm quantificadores universais, nenhum. Então, eu já posso riscar. Então, eu estou em dúvida agora entre pelo menos um e algum, que são quantificadores particulares, né? E agora eu vou negar o verbo. Não gostam de quiabo. Olha, não gostar de quiabo é a mesma coisa que dizer desgosta de quiabo. Então, o gabarito é a letra D. Pelo menos um dos filhos de Maria não gosta, ou seja, desgosta de quiabo. Por isso que o gabarito é a letra D. Aí você pergunta assim, Guilherme, eu estou encucado aqui com essa letra E. Ele está usando alguns, que é o quantificador particular, e também negou o verbo, não gostam de quiabo. É aí que está a casca de banana. O quantificador existencial, ele garante a existência de pelo menos um elemento, e não 2, 3 ou 4 no plural. Tá ok? Então, quando você pega uma proposição universal e você nega, tem que utilizar o quantificador no singular. Tá ok? Agora, frases com quantificador universal como todo, que dá uma ideia de totalidade, você pode usar no plural. Mas o existencial, o particular, não. Tá ok? Por isso que o gabarito é a letra D, não é a letra E. Cuidado, viu? Muito bem feita essa casca de banana aí, certo? Da Sérgio Granrio. E aí, para finalizar, vamos resolver uma questão também da Fundação Carlos Chagas no concurso do Banco do Brasil em 2011. Um jornal publicou a seguinte manchete: toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Diante de tal inverdade, certo? Ele está dizendo que essa frase é falsa. O jornal se viu obrigado a retratar-se, publicando uma negação de tal manchete. Das sentenças seguintes, aquela que expressaria de maneira correta a negação da manchete é... Então veja só, aí o jornal falou que toda agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Muita gente que nunca estudou lógica vai pensar o quê? Que a negação é dizer que nenhuma agência do Banco do Brasil tem déficit de funcionários. Não é assim. Para você negar, você tem que garantir a existência de pelo menos um. Vamos lá. Como é que a gente nega o nosso passo a passo? O quantificador dado foi um quantificador universal. E o meu verbo era afirmativo. Para negar, nós devemos trocar o universal por um particular e o verbo afirmativo devemos trocar por um verbo negativo. Então, eu tenho aqui qualquer agência é um quantificador universal, toda agência. Nenhuma também é universal, certo? A letra E não tem nada a ver, diz que o quadro de funcionários do Banco do Brasil está completo.
Eu estou em dúvida entre as letras C e D, que a gente tem aqui quantificadores existenciais. É só negar o verbo, certo? Alguma agência do Banco do Brasil não tem déficit de funcionários. Letra C. Então, finalizamos aqui a nossa aula demonstrativa do curso regular. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, bons estudos e até a próxima aula.